Fala, amigo vascaíno, uma segunda-feira realmente melancólica para o torcedor do Vasco da Gama, após a derrota em São Januário para o Atlético Paranaense por 2-0. Eu confesso para você que eu não gostaria de estar gravando esse vídeo, eu gostaria de estar falando aqui da vitória do Vascão, mas infelizmente, né, a gente vai ter que debater a respeito disso. Então, após a vinheta, eu vou estar falando um pouquinho do meu ponto de vista a respeito do jogo e também a gente vai estar passando aqui o ponto de vista, a análise técnica aí do treinador Ramon Dias. Para você que está chegando no canal agora, eu me chamo Lucas Gabriel e sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. Bom, para você que está chegando agora, eu gostaria de fazer um pedido muito simples, para você se inscrever no canal, amigão, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar aí nos grupos de WhatsApp para seus amigos e familiares, torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, amigo, como eu falei para vocês aqui, realmente, eu não gostaria de estar aqui falando a respeito de mais uma derrota do Vasco, de mais um vexame, assim, diga-se de passagem, né? Porque os números não mentem, os números dizem que o Vasco em São Januário foi muito ineficiente, né? Em todos os jogos, infelizmente, foi bem ineficiente, mas especificamente em São Januário, porque em São Januário já são 5 jogos, e pasmem, amigos vascaínos, 5 derrotas, 0 gols marcados e 6 gols sofridos. Olha só, se liga só em cada jogo, em cada placar. Vasco e Bahia em São Januário, 0 Vasco, 1 Bahia. Vasco e Santos em São Januário, 0 Vasco, 1 Santos. Vasco e Goiás em São Januário, 0 Vasco, 1 Goiás. Vasco e Cruzeiro também em São Januário, 0 Vasco, 1 Cruzeiro. Agora, se liga só, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, 0 Vasco e... Não, agora é 2 Atlético Paranaense. A situação do Vasco realmente está ficando lamentável e agora essa bomba caiu no colo do treinador Ramon Dias, que a princípio realmente ele já chegou falando que aquele elenco tinha que passar ali por transformações, já chegou falando que vai precisar de reforços. A gente vai seguir aqui acompanhando agora um pouquinho do que ele falou na coletiva, mas não foge muito do que ele já havia falado. Realmente é muito triste ver um grande treinador num grande clube, só que com peças muito limitadas. Esse treinador realmente vai ter que tirar a água de pedra. Bom, vamos ver aqui um pouquinho do que o treinador Ramon Dias falou a respeito desse último jogo, agora contra o Atlético, com derrota do Vasco em casa, em São Januário, rapaziada. Primero, la impresión del equipo, creo que por el tiempo que llevamos de trabajo, me impresionó mucho porque primero que tácticamente estuvieron muy obedientes, tácticamente estuvieron muy bien, hubo mucho ritmo, mucha determinación, tácticamente estuvimos muy bien y en el segundo tiempo por ahí ellos arrancaron muy bien en los primeros minutos. Es una lástima porque creamos 3 o 4 situaciones que estuvieron muy bien y no pudimos convertir. Creo que la cosa más importante es que el equipo cambió la actitud y la mentalidad. Con Figueiredo tuvimos 2 cabezazos, con Puma tuvimos 2 o 3 chances que podíamos haber cambiado. Y eso nos da mucha esperanza para el futuro. Seguramente con el club hay algunas negociaciones que se están haciendo y esperemos que se puedan terminar rápido para completar el plantel y ya directamente definirlo. Por la experiencia que tiene, me parece que disputó un gran partido. Se nota la jerarquía que tiene, el liderazgo. Creo que nos dio el orden táctico, porque es muy inteligente, lo puede hacer de central, lo puede hacer de volante. Tenemos jugadores muy jóvenes en la mitad de la cancha, por eso decidí que él nos transmita esa experiencia y me parece que hizo un gran partido. Amigo vascaíno, como você ouviu aí o homem falando, o homem aí rasgou elogios aos jogadores, né, aos esforços dos jogadores. Realmente, eu vou falar para você que eu senti isso, eu senti que o Vasco estava bem postado, bem posicionado, em alguns momentos bem melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense meio que ficou esperando ali uma chance de beliscar, e beliscou, né? E beliscou e doeu, porque chegou lá na frente e fez o gol, coisa que a gente não conseguiu, não teve efetividade. Um treinador que, como eu imaginava, ia apostar numa postura mais agressiva, né? Ele pegou e colocou o Vasco para frente, ele colocou o Vasco de uma maneira, no meu ponto de vista, ideal. A questão é a seguinte, o time é muito limitado,
O time não consegue obedecer a ordem dele de maneira eficaz, né? Com excelência. Ele falou assim, vamos time, pra frente, eu quero pressão. É um cara, assim, campeão, acostumado com um time pra frente, com um time bom, né? Aí quando pega umas peças dessa, que os caras não têm preparo, imagine, os caras sobem com o time inteiro, Puma Rodrigues sobe na lateral, inclusive, vou te contar, velho, o Puma Rodrigues, naquela hora que ele corta ali, se ele faz aquele gol, rapaz, a história ia ser outra, a história do jogo ia ser outra, ia ser um golaço, mas aí um cara experiente daquele me abaixa a cabeça e me dá aquela trivelada na mão do goleiro. Eu não sei se ele queria jogar ali por debaixo das pernas do goleiro do Atlético Paranaense, mas assim, o lance foi muito bonito, mas faltou ali a experiência dele mesmo, sabe? A frieza para jogar a bola no cantinho, cara. Acho que até o meu filho jogava aquela bola no cantinho. Isso é realmente uma coisa que deixa a gente muito estressado, a falta de eficácia. O Figueiredo também chegou bem ali na frente, o Peck também. Teve até uma bola que o Peck catou do pé de outro jogador do Vasco, já estava para fazer o gol, mas foi travado. Então o time estava com uma postura agressiva, só que o time cansou e nessa o time não tinha perna para voltar. O Atlético Paranaense, que tem um time aí muito mais veloz, diga-se de passagem, né? Porque o Atlético Paranaense na Arena da Baixada ele tem um campo de gramado sintético, a bola corre muito mais, eles estão acostumados com esse estilo de jogo, então aproveitaram aí os contra-ataques, conseguiram fazer a infiltração e acabaram fazendo 2 gols no Vasco, que foi, olha, uma coisa realmente lastimável. Eu vou contar um negócio para vocês, eu estava assistindo o jogo, do lado de um amigo meu, que tem um outro canal no YouTube que a gente fala sobre outras coisas, sabe? Ele é flamenguista, ele estava acompanhando o jogo, e ele ficou assim, pasmo com as coisas que aconteceram. Tanto com o estilo do jogo do Vasco, até ele elogiou, falou que o Vasco estava com uma postura interessante, quanto com a arbitragem, né? Olha, eu não quero aqui dar uma de chorão, mas olha, aquele pênalti, como diz aqui na minha cidade, foi muito mandrake, velho. Foi um pênalti assim, e sabe, o que eles fazem com o VAR é uma coisa de louco, cara. Eles conseguem ainda passar, assim, uma descredibilidade na arbitragem sem tamanho, porque ao invés de eles checarem o lance do pênalti em si, eles checaram um lance casual ali de impedimento. Tudo bem que é um lance que tem sua importância, só que assim, o lance que tinha que se verificar era o pênalti, porque aquele pênalti, o cara só passa o pé na bola e vai pro lado, o zagueiro do Vasco só estica a perna um pouquinho e já é pênalti. Cara, isso aí não é pênalti nem na escolinha da gurizada aí, velho. Pelo amor de Deus, tá certo, né? O Vasco já tinha levado um gol, mas se não dá esse pênalti, a chance do Vasco é ser maior. Agora, voltando aqui pro que o Ramon Dias falou, ele não falou nada de novidade, né? Ele já havia falado que o Vasco precisa de reforços, que tem que estruturar o time. Eu percebi ali nos treinos, olhando um pouco dos vídeos, né, porque eles não abrem muito ali os treinos para a imprensa, então a gente não sabe muito do que acontece a fundo, mas eu percebi realmente a insatisfação dele ali com o estilo de jogo, com a maneira que os jogadores estão jogando, entende? Poxa, pessoal, ele mesmo já enfrentou o Vasco, ele sabe a força do Vasco, ele sabe como que o Vasco é, ele sabe a essência, e os jogadores têm que entender isso, os jogadores têm que vestir, têm que ter vontade. O Medel, como ele mesmo falou ali, o jornalista até perguntou para ele o porquê que ele deixou o Medel de capitão e deixou o Medel de volante, não de zagueiro, e ele explicou pela liderança do Medel, pela qualidade do Medel, pela experiência do Medel. Realmente, no meu ponto de vista, o Medel jogou um partidão, o Jair jogou um partidão, o Peck se esforçou, o Figueiredo, olha, sinceramente, na posição que o Figueiredo estava ali quando ele fez aquele golaço que o Nenê rolou para ele, eu acho que a posição ideal dele é aquela, lá na frente não funcionou. Mas como a gente está sem um camisa 9 e sem um camisa 10, agora pasme, meus amigos. Pode um clube de futebol ainda, a gente já vai para a 17ª rodada do Brasileirão, e o clube ainda não ter um camisa 10 e agora também não tem um camisa 9, por incompetência da gestão? Desculpa falar, são seres humanos, todo mundo erra. Mas olha, é uma baita incompetência. O clube até agora não tem um camisa 10 e agora não tem um camisa 9, porque falharam feio. Não era para ter deixado o Hermancano sair e não era para ter comprado o Pedro Raul. A gente comprou a segunda opção de artilharia, se a gente já tinha a primeira e agora o nosso rival está com a primeira opção de artilharia e o cara está aí fazendo gols, né, seguindo a vida dele. Podia estar no Vascão, é um jogador que dava para pagar o salário e com certeza integrar bem esse elenco, sabe?
Outra crítica assim que eu tenho a fazer, eu também, claro, eu sou um ser humano, também erro, mas olha, o goleiro Léo Jardim, não dá para entender, é um goleiro europeu. Olha para os clubes, quantos clubes do Brasil tem um goleiro europeu? Olha a estatura do cara, o cara é um goleiro preparado, não pode levar esse tipo de gol. A zaga do Vasco nem precisa falar, né? Continua aí realmente, não vou falar mamãe, que a mãe é o Léo Jardim, né? A zaga continua as tias ali, porque olha, deixem os caras passar como quer. O primeiro gol do Atlético Paranaense foi incrível, parecia futsal, o cara saiu na cara do gol e fez o que queria. Então, olha, eu tô aqui deixando realmente a minha indignação, sabe? Não queria gravar esse vídeo para falar disso, queria falar da vitória do Vascão, é claro, mas se é para se pronunciar, a gente tem que falar, né? Como eu falei, elogiei ali a contratação do Ramon Dias, elogiei a movimentação de mercado que o Vasco está fazendo, mas quando acontece isso, a gente tem que também saber fazer uma crítica ali, porque senão não dá. Não dá para ficar alisando os caras, entende? Não dá, porque o Vasco ele precisa urgente de pontos. O Vasco está só com 9 pontos. O Vasco está na lanterna agora do Brasileirão. O Vasco está atrás de América Mineiro, que conseguiu 1 ponto. Olha, até o América Mineiro conseguiu 1 ponto, cara. Será que é tão difícil conseguir 1 ponto, pelo menos? O Curitiba e o Bahia. Então, realmente está uma situação difícil. E agora a distância aumentou para sair da zona de rebaixamento. E o treinador Ramon Dias vai ter que dar aí um jeito de poder tirar esse time dessa situação com esses novos reforços chegando. Agora vamos ver o que o Vasco vai trazer. Porque eu estou vendo uma bagunça, estou vendo uma algazarra. Eles falam que tem todo um trabalho de scout, que tem todo um trabalho profissional por trás. Mas o que eu estou vendo é uma série de nomes e vem quem quer. Claro, o jogador tem que vir se ele quiser. Mas não é possível, cara. Tipo assim, pega esses 3 nomes. Esse não quer? Se não quer? Então vai esse. Não pode ser assim. A gente tem que ter mais profissionalismo. Tem que mostrar o projeto. O Vasco da Gama não é um clube qualquer. O Vasco da Gama é um clube que abriu as portas para o futebol brasileiro, quiçá mundial. É um clube que, poxa, o pessoal tem orgulho. O Vasco só está de pé por causa da sua torcida. O Vasco só está de pé por causa que nós acreditamos. Ou vocês acham que é fácil hoje pegar um menino como meu filho, o Paulinho, de 6 anos de idade, ficar torcendo para o Vasco perto dele, ensinando o que é Vasco, diante desse cenário, né? A imprensa só empurra os times rivais, sobretudo o Flamengo, e como que a gente usa argumento? Tá certo? Entende o que eu estou falando? Nós somos um time raiz, mas como explicar agora para essa geração que está acostumada ali com o imediatismo, só com as vitórias, e também tem a parte das derrotas, e olha, não tem nem como explicar, fala pro guri, também tem a parte das derrotas, mas poxa, tá sendo quase sempre derrota, eu só tô vendo derrota atrás de derrota. Acabei de falar aqui, foram 5 jogos em São Januário, todos os jogos com derrota e sem um gol, levando agora por último 2 gols, os últimos foram só de 1 gol, mas olha, cara, cadê a efetividade do clube, entendeu? Então esse vídeo realmente foi um vídeo para mim deixar aqui a minha indignação. Com certeza eu estou representando muitos vascaínos, muitos talvez estariam aqui realmente esculachando, até falando aqui palavrões, coisas assim realmente desagradáveis. Então eu estou até sendo bem tranquilo, bem de boa para falar aqui, para expressar o sentimento do torcedor vascaíno nesse momento. Amigo vascaíno, para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal, por você estar ajudando o nosso projeto. O nosso canal aí vai crescer, eu tenho certeza, porque nós somos muitos, nós somos vascaínos e nós torcemos com o coração. E vascaíno que é vascaíno ajuda o seu irmão vascaíno, eu tenho certeza disso. Eu não conheço um vascaíno que não tenha um coração bom, um vascaíno que não esteja sempre ali dando apoio para o seu amigo vascaíno, ainda mais nessa fase. Se você tem alguma coisa a dizer, que você está indignado com essa diretoria, você está indignado com essa empresa que comprou o Vasco, essa SAF, que de todas as SAFs talvez esteja sendo a pior até o momento, deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa aí, porque é sempre bom também saber o ponto de vista de vocês, o que vocês pensam a respeito. Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo.